Seus irmãos, em nome de Jesus, como eu havia falado para os irmãos, que eu colocaria o vídeo acerca dos segredos de Enoque, o livro apócrifo de Enoque no domingo, então hoje estarei colocando, tá? Vai estar disponível para os irmãos. Irmãos, eu queria falar aqui do livro de Enoque, apócrifo de Enoque, uma sugestão, como eu havia falado na sexta-feira, de um irmão da igreja, onde eu tive o privilégio de ministrar, e ele sugeriu. E ele me sugeriu acerca do livro apócrifo de Enoque, e a dúvida era acerca dos gigantes, né? Daqueles gigantes da antiguidade, que os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens, e teve gigantes, os famosos nefilins. Mas antes de eu entrar nessa questão, eu queria fazer um panorama do livro apócrifo de Enoque. Esse livro que eu estou lendo, que eu vou trazer para os irmãos esse comentário, é Os Segredos de Enoque, que tem um livro apócrifo, parece que são 3 livros de Enoque. Mas esse livro aqui, se eu não me engano, ele é um resumo de todos os outros livros apócrifos. Então esse aqui é o livro dos Segredos de Enoque. Os livros dos Segredos de Enoque, como nós sabemos, Enoque foi um homem que andou com Deus e fala muito pouco a Bíblia, fala em Gênesis, Hebreus e na Epístola de Judas. Mas aqui, no livro apócrifo aqui dos Segredos de Enoque, ele tem uma visão dos 10 céus. Ele tem dois anjos vêm e levam ele aos 10 céus. Eu queria fazer apenas um resumo com os irmãos desses 10 céus. Então aqui, ele já estava sabendo que ele seria levado, não sabia quando, e ele instrui seus filhos acerca de como ele seria levado, de o quando, mas ele fala, não sei. Eles apenas sabiam que ele seria levado, não sabia para onde. Então aqui eu vou ler rapidamente. Ouve, meus filhos, não sei aonde vou, ou o que será de mim. Entretanto, digo-vos, não vos desvieis de Deus para os vaidosos, que não criaram o céu e a terra, pois que pereceram junto com os que o adoram. E que o Senhor vos torne confiantes em vosso coração no temor a Ele. E agora, meus filhos, não deixeis que pensem em me buscar, até que o Senhor me devolva a vós. Ou seja, ele com certeza, lá na frente nós vamos ver que ele vai estar dormindo. Essa é uma revelação que ele tem dormido. Segundo o livro apócrifo, ele é arrebatado dormindo em sonho. Ele fica dormindo por vários dias. E ele diz para os filhos dele que não deveriam acordar, não deveriam se preocupar, que ele estaria com Deus. Então vem 2 anjos até ele, e levam, quando ele está dormindo, e levam ele acerca da visão. A primeira visão dele, meus irmãos, é de como os anjos dirigem as estrelas, né? Ele tem uma visão aqui no primeiro céu de como os anjos dirigem as estrelas, ou seja, as estrelas que nós temos, segundo o livro apócrifo, são dirigidas por anjos, são colocadas em sintonia através dos anjos. E também de como os anjos mantêm um depósito de neve, ou seja, as situações climáticas, também ele descreve no livro, né, que são os anjos que controlam esses depósitos de neve. Vai ter muita neve, vai ter de neve, ou não vai, ou vai cair muito neve numa estação, ou vai cair menos neve na outra. Então ele descreve aqui, no primeiro céu, ele descreve que existem anjos controlando tudo essa questão climática do nosso planeta. Ele está dizendo nesse primeiro céu que os anjos que controlam. E ele também diz aqui, o orvalho e o azeite e várias flores. Então, ele fala aqui que tudo isso são anjos denominados por Deus para poder controlar tudo isso, até a questão do orvalho, do azeite e das flores, ou seja, o crescimento das árvores, a estação das flores. Ele diz no livro dele, Na Viagem do Primeiro Céu, que são os anjos que controlam. E aqui no segundo céu, vou ler aqui só a primeira parte, o primeiro versículo. E aqueles homens me tomaram e me conduziram ao segundo céu, e me mostraram as trevas mais escuras que a da terra. Eu vi os prisioneiros atados, vigiados, que guardavam um grande e infinito julgamento. E esses anjos eram escuros, mais escuros que a escuridão da terra, e os faziam chorar incessantemente o tempo todo. Ou seja, é muito provável aqui que ele tenha visto o inferno, né? E também os homens que antes dele, né, já havia tido morte antes do nascimento
de Enoque. Então esses homens já estavam lá sendo atormentados. Isso ele diz na viagem do segundo céu. E aqui ele diz como ele se sentiu. Senti muita pena deles. E eles me saudaram e me disseram: homem de Deus, ora por nós ao Senhor. E eu lhes respondi: quem sou eu, o mortal, para que possa orar aos anjos? Quem sabe para onde vou e o que será de mim? Ou quem rezará por mim? Irmãos, nós sabemos que os mortos não podem orar. E também não pode orar a anjos. Isso aqui é uma visão que ele teve. Ele vê quando os homens que estão no lugar onde ele foi, vê ele e pede, faça essa petição a ele. Isso ele faz no segundo céu. E aqui pulando um pouco aqui, nós vemos que de como mostraram a Enoque o lugar dos justos e dos mansos. Este é o lugar, ó Enoque, preparado para os justos, os que se abstêm de todas as formas das ofensas, que venham das ofensas daqueles que exasperam sua alma, que preservam seus olhos da iniquidade, que fazem julgamentos justos, que levam o pão aos famintos e que cobrem de veste os nus. Ou seja, as bondades dos homens, até isso é colocado. Então Enoque vê tudo isso e ele relata até a bondade dos homens. E tem uma outra parte aqui. Aqui eles mostram a Enoque o lugar terrível e as várias torturas. Ou seja, além do lugar que ele estava, provavelmente aqui ele está falando acerca do seio de Abraão, como ele estava no centro da terra. Então aqui ele está falando acerca das torturas dos homens que já estavam sofrendo naquele lugar. Então Enoque tem essa visão acerca das torturas da terra, isso no segundo céu. Então ele vê também no terceiro céu, ele vê também uma parte dessas coisas. Mas no quarto céu, aqui tomaram Enoque e o levaram ao quarto céu, onde está o curso do sol e da lua. E aqui no quarto céu, ele tá dizendo que até o curso do sol e o curso da lua é regido por anjos. Até a órbita, né, que nós vemos que as galáxias que tem, alguns dizem que tem vários sols, várias luas, né, até isso é regido por anjos denominados por Deus, para poder reger isso. E aqui ele fala, e os muitos e magníficos elementos do sol. E ele diz assim, e eu olhei e vi outros elementos voadores do sol, cujos nomes são Fênix e Chalquidre, maravilhosos e magníficos, com os pés e caudas na forma de leão, cabeça de crocodilo, e sua aparência de escarlate é como um arco-íris, seu tamanho é de 900 medidas, suas asas como as asas dos anjos, cada um tem 12, e atendem e acompanham o sol, dando calor e orvalho, tal como lhes foi ordenado por Deus. Então aqui ele está falando do anjo que controla o sol. Ele está descrevendo assim, o anjo que controla o sol, e numa outra parte ele fala os anjos nos portais do sol. Então ele está descrevendo assim na viagem que ele faz, acerca do que estava acontecendo, ou seja, ele está vendo tudo que acontece, são os anjos que controlam, são os anjos que administram, anjos colocados por Deus, isso segundo ele. E mais à frente aqui, meus irmãos, nós vemos Enoque já indo, vou pular um pouquinho aqui, eu vou ler só essa parte aqui dos anjos, dos cânticos dos anjos, que é impossível descrever. E ele ouve até os anjos cantando, que até para ele é impossível descrever, na visão que ele tem. Então aqui, e eu estava encantado e ouvindo, ou seja, ele ficava encantado e ouvindo aquilo que os anjos estavam cantando. Isso é no quarto céu. Já no quinto céu, eu quero ler essa parte toda, porque essa parte, meus irmãos, do quinto céu causa muita polêmica. Porque fala acerca dos filhos de Deus que se envolveram com as filhas dos homens. Os homens levaram-me ao quinto céu, e lá me puseram, e vi muitos incontáveis soldados chamados Grigori, de aparência humana, e eram maiores que os maiores gigantes, e suas faces eram sem vício, e o silêncio de suas bocas perpétuo. E não havia qualquer serviço no quinto céu. E eu disse aos homens que estavam comigo: por que eles são tão sem vício e suas faces melancólicas, suas bocas silenciosas, e por que não há serviço neste céu? E eles me disseram: estes são o Grigori, que com seu príncipe Satanael, que no caso é Satanás, rejeitaram o Senhor da luz,
E atrás deles estão os que são mantidos nas grandes trevas do segundo céu. E 3 deles foram para a terra, vindos do trono do Senhor, para o Hermon. E quebraram seus votos nas encostas da colina do Hermon, e viram como eram bonitas as filhas dos homens, e tomaram-nas por esposas, e sujaram o mundo com suas obras. E durante todo o tempo de sua estada cometeram ilegalidade e promiscuidade, e nasceram gigantes, impressionantes homens grandes inimizades. E por isso Deus julgou-os com um grande julgamento, e eles choraram por seus irmãos e serão punidos no grande dia do Senhor. E eu disse aos Grígori, eu vi vossos irmãos e suas obras e seus grandes tormentos, e rezei por eles, mas o Senhor condenou-os. Isso aqui, meus irmãos, é um livro apócrifo. Ele está rezando pelos mortos, pelos anjos. E condenou a estar embaixo da terra, até o céu e a terra se acabarem. E eu disse, por que razão esperais, irmãos, e não servis diante da face do Senhor? E por que não puseste os vossos serviços diante da face do Senhor, para que o Senhor não se enraivesse tanto? E eles ouviram minhas admoestações e falaram, para os 4 ordens do céu, e vede. Enquanto eu estava com esses 2 homens, 4 trombetas soaram juntas bem alto, e o Grígori irromperam em um cântico uníssono, e suas vozes foram até o Senhor cheias de piedade e afeição. Irmãos, essa aqui é a tal da polêmica que nós falamos. Dizem, né, alguns já falaram, que os anjos de Deus que se envolveram com as filhas dos homens, mas eles não dizem de onde esses anjos vêm, né, essa linha apócrifa. Então aqui está dizendo que o 5º céu ele está vazio. E esses anjos aqui, que eles que se envolveram. Por isso que o 5º céu está vazio, segundo a visão de Enoque, levado por 2 anjos. E aqueles anjos que nós vemos no outro céu onde ele foi, o que ele fala? Ele já viu anjos ali caídos. Esses anjos que ele viu caídos são os anjos que se rebelaram contra Deus na queda de Satanás, aquele terço de anjos. Esses anjos não. Esses anjos, segundo ele, se rebela depois, quando o homem e a civilização já é formada, e os homens descem até o monte, esses anjos descem até o Hermon, Monte Hermon, e vê as mulheres, se afeiçoa com as mulheres, gosta das mulheres, e tem relações com as mulheres. E aí nascem os gigantes. O que nós vemos que os gigantes é aqueles que nós falamos, são os nefilins, homens de alta estatura, homens fortes, né? Homem que em alguns lugares falam que em determinadas construções milenares que nós temos no nosso mundo, nós vemos que só pedras de 9.000 quilos, quase 10 toneladas, só um homem muito forte poderia deslocar uma pedra, às vezes 50, 100 quilômetros, né, de distância de um lugar para o outro. Lugares que não tem pedras, muitas vezes, que tem no monumentos feitos de pedras pelos antigos. Então eles dizem, alguns dizem que até são alienígenas, que vieram aqui, tiveram relações com as mulheres e nasceram esses homens. Mas segundo o livro apócrifo aqui de Enoque, esses homens são os anjos. Esse céu está vazio, porque esses anjos desceram aqui na terra para poder ter relações com as mulheres. Irmãos, os anjos eles não podem ter relações, porque anjo não casa e nem se dá em casamento, e anjo não tem sexo. E com certeza quem se envolveu com as mulheres, provavelmente foram os filhos de Sete. Então, aí você me pergunta, por que então nasceram gigantes? Irmão, sinceramente essa resposta eu não tenho, que a Bíblia não fala sobre isso. Mas eles dão alguns indicativos, e eles querem às vezes dar o exemplo, ou até, vamos dizer assim, trazer em nota para nós entendermos, que esses anjos são do livro apócrifo de Enoque. Então esse 5º céu aqui ele está dizendo que está vazio. E esses anjos, eles perderam, né? Foram para o inferno, e ele disse que rezou por ele, admoestou eles, mas eles não ouviram, porque eles estavam rebelados. Mas não tem como, se isso aqui é uma coisa que não tem sentido. Porque o anjo está no céu, vem para a terra, vê as mulheres, até tem um filme, Cidade dos Anjos, que um anjo se afeiçoou com uma mulher, gostou de uma mulher teve relação e perdeu a sua condição de anjo. Então nós vemos, meus irmãos, que essa é a explicação que eles dão. Eles não falam de onde o anjo vem, em alguns documentários, e até algumas palestras que nós vemos. Mas aqui nós vemos que esses anjos aqui, segundo o livro apócrifo de Enoque, é o anjo do 5º céu. É esse anjo que eles falam.
E aqui no sexto céu, então aqueles homens tomaram-me e me puseram no sexto céu, e lá vi 7 grupos de anjos muito brilhantes e gloriosos, suas faces brilhavam mais que o sol resplandecendo. Então ele está aqui, ele já está vendo já a glória de Deus. Ele vê o céu vazio, e no sexto céu ele já começa a ver a dimensão da glória de Deus. No sétimo céu, e aqueles homens levaram-me até o sétimo céu, e lá vi uma grande luz e os flamejantes hostes dos grandes arcanjos, milícias incorpóreas e denominações, ordens e governos, querubins, serafins. E aqui ele já está tendo uma outra visão também da glória de Deus, daqueles que estão a serviço do Senhor. Já uma outra patente da questão de anjos, da questão de serafins, querubins, outro nível ele já está. Então, o que nós vemos aqui, e aqui tem aqui, ó, uma parte aqui de como os anjos deixaram Enoque ali no fim do sétimo céu e se foram. Eles deixaram Enoque ali e eles foram. E eu queria que uma parte que eu grifei aqui, no décimo céu, que é o décimo céu que eu já vou pular, vi como era a face do Senhor e como ferro que arde no fogo e que ao sair emite faíscas e queima. Então ele vê a glória do Senhor, né, na sua totalidade, e ele fica com medo e fica muito temeroso. E por que ele fica desse jeito? Porque ele se coloca na presença de Deus. Mas ninguém pode ver a glória de Deus, meus irmãos, e ficar vivo. A pessoa morre instantaneamente, porque não tem como. Então Enoque aqui, ele passa pelos 10 céus, é apenas um resumo aqui, ele passa pelos 10 céus, e isso é um livro apócrifo, e ele vê tudo isso, segundo o livro, Deus mostra para ele tudo isso, Deus mostra para ele por que as coisas acontecem, porque nós temos a questão climática do nosso mundo, onde ficam esses depósitos, que até os anjos também controlam o vento, controlam também o sistema solar, os anjos a serviço de Deus, segundo o livro apócrifo. E eu grifei uma parte aqui de como Enoque escreveu, como ele escreveu sua maravilhosa jornada e as aparições celestiais, e ele escreveu 366 livros. Aqui está falando que todas as revelações que ele teve ele escreveu tudo e coube em 366 livros, né? Eu acredito que seja um livro por dia, né, pelo jeito. Mas aqui ele está dizendo que são 366 livros que ele escreve através da revelação que ele tem. E o grande segredo de Deus, que Deus revelou e contou a Enoque e falou-lhe face a face. Então ele escreve aqui, segundo o livro, as coisas que ele teve e que Deus se revela face a face para com ele. Não dá para falar tudo que está no livro de Enoque, que é muito grande, né? Tem até alguns áudios no documentário, mas essas aqui são as que divergem mais, as que as pessoas têm mais curiosidade. Então os segredos do livro de Enoque são esses. São as coisas que ele vê nos 10 céus onde ele passa. No 8º céu também ele vê a glória de Deus, no 9º céu, como nós não mencionamos, ele também vê a glória de Deus, ele vê as coisas de Deus, mas no 10º céu que ele vê Deus na sua totalidade, no seu brilho mais resplandecente. E ele provavelmente, meus irmãos, ele não consegue enxergar, ele consegue só sentir. Mas aqui diz que ele enxergou uma luz muito forte, como nós vemos também em Isaías, mas Isaías não conseguia ver, só teve uma ideia do que era. Mas o que nós temos que entender é que é um livro apócrifo. E esse conteúdo aqui, ele foi achado dos manuscritos do Mar Morto, na caverna onde os essênios viviam. Quando eles saíram ali da civilização, foram morar, né, em outro lugar, né, ficaram afastados da cidade e viveram assim, então eles escreveram uns livros, né, alguns livros para guardar, para eles poderem colocar em prática. Aí depois, mais para frente, nós vemos que tem até uns livros sobre Jesus, a infância de Jesus, mas certo é que em 1947, como nós estamos falando, acharam esses manuscritos no Mar Morto, em vasos, né, estavam colocados lá, um beduíno passou, perdeu um animal dele lá, jogou uma moeda, caiu, viu que tinha um barulho diferente, entrou e viu que era um manuscrito. Esses manuscritos naquele começo, eles foram usados como enfeite, às vezes em alguns comércios ali da redondeza. Mas depois, vendo a sua validade como escritos, né, como coisas, como relíquias, aí começou a se divulgar, aí os homens começaram a ir lá e começaram a acharam muitos vasos com escritos dentro. E um deles foi Os Segredos de Enoque. Então esse é um livro apócrifo, achado em 1947 nas cavernas de Qumran, a qual os essênios que guardavam. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, e que Deus nos ajude.
Deus nos ajude a guardar a palavra dele e que nós não venhamos confundir a nossa mente acerca desses escritos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.